Oi, pessoal, voltei. Vamos lá? Bom, na página 45, a gente vai mudar um pouquinho o assunto. Até agora nós falamos sobre corpo, movimento, né? Agora a gente vai focar um pouquinho no espaço cênico, ok? Ou seja, no teatro. No módulo anterior, então, começamos falando sobre o corpo humano. Agora a gente vai pensar primeiro em lugares que a gente pode fazer o teatro. A gente vai aqui escolher um espaço, tá? E definindo em função da encenação teatral. Esse é o espaço dos atores. Eu tenho um campo de futebol, um rio poluído, um palco italiano, uma oca, um quarto de adolescente, né, uma favela, uma lagoa cristalina e um banheiro público. Qual lugar vocês escolheriam entre esses? Vamos escrever aqui? E por que vocês escolheriam esse lugar? Seguindo um pouquinho, nós vamos falar sobre palco, o espaço cênico. Faz-se teatro, pessoal, em qualquer lugar, como vocês acabaram de ver, mas o palco é tradicionalmente um dos espaços voltados para as apresentações de peças teatrais, danças e espetáculos em geral. Trata-se então de um espaço cênico ou uma área de cena visível ao público, cuja estrutura pode ser, o palco pode ser fixo, pode ser giratório, transportável, posso levar de um lugar para o outro e ainda assim assumir uma grande variedade de formas. Vamos ver algumas? Eu tenho o palco tipo arena. Ele pode ser circular, ele pode ser semicircular, oval. Eu tenho o palco elisabetano. Ele pode ser retangular, circular. Então aqui são os tipos de palcos mais importantes que eu tenho. O italiano, pessoal, ele pode ser misto, até em formato de ferradura. Olhem que legal! E o último é o espaço múltiplo. Ó, eu tenho central parcial, central total. Então, esses aqui são os tipos, né, de palcos que eu tenho, os tradicionais. Agora nós vamos falar sobre um artista. Artista não, um multiartista que se chama Flávio Império. A ambientação, né, que se faz parte para perceber ou receber cenas de palco chama-se cenografia. O Flávio Império foi arquiteto, desenhista, pintor, professor de artes plásticas, escultor, ilustrador, figurinista, produtor, diretor teatral, ufa e cenógrafo. Ele fundou, né, junto com mais duas pessoas, um dos mais importantes grupos teatrais brasileiros lá na década de 1950, 1960, que foi o Teatro de Arena. Já ouviram falar? Além disso, ele também foi responsável por cenários e figurinos de peças que entraram na história do teatro brasileiro, como é o caso de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, e Roda Viva, de Chico Buarque. Flávio Império criou também projetos de iluminação cênica. Pessoal, atentem por favor para esse pedacinho aqui que é matéria de prova. Então, além de tudo isso, ele também fazia projetos de iluminação. Porque um teatro precisa de iluminação. Desde os tempos mais antigos, a iluminação teatral ela se fez presente. Primeiro, né, com a luz do sol, depois com tochas, lamparinas, velas, uso do fogo em geral. Hoje, o iluminador cênico, gente, é responsável por criar projetos luminotécnicos, que inclui equipamentos eletrônicos e tecnológicos. Então, o iluminador é muito importante numa peça teatral, tá? Conheça algumas possibilidades de iluminação técnica. Nós temos lá, pessoal, matéria importante, hein? Vamos lá. Nós temos a luz frontal. A luz frontal é aquela que ilumina atores e atrizes no palco. Uma luz só na frente. Temos também a contraluz, que é aquela luz projetada do fundo do palco para frente, que dá o efeito de profundidade às cenas. Eu tenho a luz a pino, que é vertical. Ela gera então um efeito, condições de isolamento, sugere alteração de lugar, da relação entre espaço e tempo, tá? E por último, eu tenho a luz lateral, que é utilizada em danças porque passa, né, a sensação de elevação do chão. Então, a parte de iluminação do cenário, do palco, né, das peças teatrais, é super importante. Virando a folha um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre teatro de bonecos. Aqui a gente teria que fazer uma apresentação, mas em plena pandemia nós não conseguimos fazer.
Aqui eu tenho um trechinho da peça escrita por William Shakespeare, tá? Essa peça se chama Hamlet. Não esqueçam. Então, se a gente estivesse em aula, a gente usaria, por exemplo, um lápis para fazer o rei, o outro para fazer o tio do rei e assim por diante, tá? Ok? Mas o que eu quero que vocês guardem aí é que o William Shakespeare escreveu essa peça teatral, tá? E aqui tem um pedacinho dela, certo? E essa peça se chama Hamlet, ok? Vamos continuar falando sobre bonecos? Eu acho muito legal esse assunto. Álvaro Apocalipse e os seus bonecos. Ele era, pessoal, professor, publicitário, ilustrador, gravador, museólogo, diretor de teatro e cenógrafo. Álvaro Brandão Apocalipse, né, foi um dos fundadores no ano de 1970 de um grupo de teatro muito importante, que era os Bonecos Giramundo, certo? Então, olha só, ele fundou o teatro junto com outras pessoas, né, e usava os bonecos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o Álvaro, né, deixa eu só ir aqui, depois a gente volta ali. O Álvaro, aqui eu tenho os bonecos de Pedro e o Lobo, são todas animações infantis, ó. Eu tenho o elenco do espetáculo Alice no País das Maravilhas, certo? Circo de Teatro Maravilha, bonecos do espetáculo Giz e a Bela Adormecida. Atualmente, esse grupo produz também filmes de animação com seus bonecos, trabalhando além do teatro com dança, esculturas, movimento, música e cinema. O Álvaro criou vários bonecos para essa mesma companhia, do qual ele fazia parte, tá? Por um acaso, você conhece outras manifestações artísticas feitas com bonecos? Virem a folha para vocês verem se conhecem ou não. Alguém já viu, né? Já ouviu falar em marionetes? São bonecos. Existem muitas atividades e métodos para preparar atores, para construir personagens ou cenas no teatro, no cinema e também na televisão. Muitas dessas propostas são chamadas de jogos dramáticos. Então, esses jogos, eles exploram as potencialidades artísticas do corpo de atores e de atrizes. Então, os jogos dramáticos, pessoal, foram criados, né, para aperfeiçoar, ok? Algumas cenas para contribuir com o personagem, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho de outra pessoa, ó, uma bailarina que se chamava Martha Graham. No jogo dramático da página anterior, você manipulou, nós não fizemos atividade porque a gente está em casa, né? Alguém com linhas, é o que a gente ia fazer, com linhas imaginárias. Imagine você, uma pessoa dançando com uma roupa totalmente elástica, tá? Mais elástica do que uma malha. Assim fez a Martha, bailarina e criadora de 181 coreografias. Essas coreografias eram sequenciais com movimentos e passos. Segundo a professora e pesquisadora e também crítica da dança Inês, as coreografias de Martha exploravam contrações e relaxamentos no corpo, tá? Contraía e relaxava. Continuando, para terminar aqui. Vocês já ouviram falar em pantomima? Sim? Gente, pantomima é uma mímica. É uma técnica de representação que usa apenas os movimentos para contar as narrativas, nunca palavras. Todo mundo já fez uma brincadeira com mímicas, né? Aqui nós temos, ó, a primeira mímica, a segunda mímica, estão vendo? Marcel, Marcial. Então, aqui a gente pode usar a mímica, tá? Que é a pantomima, ou a esquete, que são cenas mais curtas, pessoal. E essas cenas curtas, às vezes, elas têm humor, certo? É o que se denomina de esquete teatral ou cena. Ok? Deu para entender? Aqui também mais uma atividade em grupo que a gente não tem a possibilidade de fazer. O que eu preciso que vocês entendam? Que existem vários tipos de comunicação. Nós temos então a pantomima, que nada mais é do que uma mímica. Não posso falar, só posso usar o meu corpo para demonstrar o que eu quero narrar. E eu tenho a esquete, que são cenas curtas, às vezes com humor. Ok? Pessoal, muito obrigada pela paciência de vocês durante toda essa época que a gente teve aula gravada, tá? Eu espero a atividade e aí a gente vai voltar a conversar antes da prova. Eu vou mandar o roteiro para vocês, certo?
Obrigada, gente. Ótimo final de semana e ó, parabéns, terminaram a apostila.